E aí, pessoal? Fisiognomonia, a arte de interpretar a personalidade através da face. Hoje trazendo para vocês orelha, uma parte do seu corpo tão importante e tão responsável pela sua compreensão de mundo através de vibrações, sons e ruídos. E é sobre isso que nós vamos falar, de tamanha importância. Antigamente as pessoas diziam que o formato da orelha representa um corpo em estado fetal e realmente parece uma criança em posição fetal. E essas comparações não eram feitas à toa, por causa da importância que se dava para a orelha na condição de ouvido, né? Usando ele como um todo. Afinal de contas, ele era comparado como o segundo órgão mais importante depois das vistas. E se você parar para pensar bem, existe uma lógica por trás disso, porque quando as suas vistas cansam, é a orelha que segura a muleta. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar das características mais básicas, como eu já havia dito, sobre as orelhas. E uma delas é que as orelhas grandes geralmente são pessoas muito mais altruístas, muito mais generosas, muito mais autoritárias e muitas das vezes tende a ser até um pouco arrogante. Porque pessoas da orelha grande, elas geralmente têm mais facilidade de entender e compreender as coisas, têm mais aceitação, né? Ao contrário das pessoas com a orelha muito pequena. Pessoas com orelhas pequenas geralmente são pessoas que se limitam àquilo que estão ouvindo, as coisas que estão sendo compartilhadas ali. Pessoas com orelhas pequenas, elas tendem a ser um pouco mais explosivas, um pouco mais impacientes. Muitas das vezes elas perdem até as suas estruturas emocionais muito rápido, né? E as pessoas que têm a orelha de abano, aquela orelha mais aberta, parece um retrovisorzinho, essas pessoas são mais amáveis, mais sensíveis, muitas das vezes mais retraídas e brincalhonas, a ponto de muitas das vezes serem até peraltas. Só que essas pessoas têm uma qualidade muito importante. A orelha projetada levemente para frente, ou aquela orelha de abano, são pessoas que ouvem as outras pessoas com mais atenção, são mais pacientes até em mandar ali um feedback, né? Conversar, aconselhar e muitas das vezes até chorar junto. Pessoas com a orelha mais retraída, mais colada ali na cabeça, mais para trás, geralmente são pessoas que não escutam, são pessoas que falam de si, mas correm, fogem, né? Quando alguém quer falar dos seus problemas, contar uma história, dividir ou compartilhar alguma experiência, essas pessoas tendem a tendência a prestar menos atenção, a deixar o que está sendo conversado meio que ao léu, sabe? Sem absorver muitas das coisas. Pessoas com a orelha bem arredondada, geralmente são pessoas mais observadoras no sentido de quando precisam negociar, quando precisam entender, né? Quando precisam usar o diálogo, aquilo que está sendo ouvido em seu favor ou em pró de outros. Sendo assim, pessoas com a orelha mais pontudas são muito intuitivas. Independente do que o seu interlocutor está falando, ela tende a seguir os seus próprios instintos, as suas próprias intuições. Pessoas com a ponta da orelha bem acentuada, geralmente são muito intuitivas. Quando você tiver alguma dúvida, pergunte a essas pessoas que elas vão ter boas ideias, porque ela analisa o todo e geralmente acertam. Mas na contrapartida, que não é só alegrias, são pessoas que ferem também. Pessoas com a orelha pontuda tendem a ser umas pessoas mais agressivas no sentido de ser ácido, de falar as coisas muitas das vezes sem pensar, às vezes até machuca. Algumas das situações, pessoas com a orelha pontuda, elas ferem as pessoas na intenção de ajudar. Muitas das vezes não é intencional. Isso é uma das características. Pessoas que têm a cartilagem da orelha dura são pessoas mais, como é que eu posso dizer? Mais vitalícias, pessoas mais firmes, mais proativas, pessoas com mais energias vitais, né? Ao contrário de pessoas da orelhas mais moles, né? Da cartilagem mais fina, bem mais retraída. São pessoas mais sensíveis, pessoas que adoecem
com uma certa facilidade, pessoas que pegam, que têm o seu sistema imunológico um pouco baixo, e ele é representado por isso. Tanto é que a maioria dos exames que são feitos com o sangue, com partes, com material da orelha, porque ele tende a ser mais fiel sobre o restante do corpo. Tanto é que tem pontos, né? Quem já fez acupuntura sabe que tem pontos na orelha que chegam a controlar todo o seu sistema nervoso, emocional, digestivo, tudo através da orelha. Isso é um ponto muito interessante. Pessoas com lóbulo grande tendem a ser mais generosas, tendem a ser mais, se comovem mais com o problema de outras pessoas, tendem mais a ajudar, ser mais mãezona, ser mais paizão, ser mais amigo, ser mais irmão. Porque esta parte, ele mexe muito com a parte afetiva e a parte altruísta da pessoa. Estou usando essa palavra só para se fazer entender, porque eu acho que altruísmo não existe. Deveria ser uma frase que deveria... porque não representa, né, a função real a qual ele está querendo dizer. Mas voltando lá, pessoas com lóbulo grande tendem a ser mais generosas, mais compreensivas, né? E são pessoas também que carecem de uma atenção, de um reconhecimento. E é por isso que é o ponto onde as pessoas colocam brincos na orelha, porque elas querem chamar a atenção exatamente por essa parte. Toca ela mais sentimentalmente e é um lado muito ligado ao coração, a parte emocional. Repare que quando você elogia uma mulher, ela tende a pôr a mão na orelha, né? Ou para falar que está bem ou que está bonita, ela faz assim, né? Por quê? Porque o lóbulo ele está ligado diretamente com o nosso sistema emocional. E é por isso que as pessoas enfeitam essa parte, que querem transparecer um pouco mais da sua beleza interior. Pessoas com lóbulo pequeno geralmente é o contrário, mas existe um outro extremo. São pessoas que não fazem de maneira aberta, como vou dar um exemplo, Buda, se você for ver. Buda é conhecido pela sua generosidade, pelo seu desapego às coisas materiais e a união das pessoas como um todo. Você pode reparar que os lóbulos dele é gigantesco. E as pessoas que têm o lóbulo menor são pessoas mais seletivas quando elas querem ajudar. Elas não ajudam todo mundo, elas não fazem as coisas gratuitamente, né? Elas têm todo um filtro para fazer isso. Elas ajudam, mas ajudam mais direcionado. Ao contrário das pessoas que são mais altruístas, ou seja, ajuda, independente se está fazendo bem ou não para uma pessoa, ela só quer ajudar, se sentir bem assim, né? E pessoas com os lóbulos pequenos geralmente são assim, elas são mais, eu tento usar uma palavra egoísta, mas não no sentido pejorativo, mas são pessoas mais ligadas a si mesmo, né? Pessoas de autoafirmação, pessoas que dependem menos da aprovação de outras pessoas para seguir a sua vida e os seus propósitos. Isso é um ponto bastante interessante, né? Pessoas com a orelha pequena e colada no canto tendem a ser mais agressivas, mais nervosas, mais bravas, né? Tendem a ser um pouquinho mais... atacam mais quando são confrontadas do que ouvem e dividem ali as coisas no campo das ideias apenas. Ao contrário das pessoas com a orelha maior e mais esplanadas, assim, que tende a ser mais passiva, aguentar mais as coisas ali um pouco quieto, né? E é por isso que muita gente fala, né, sobre você ouvir de tudo, você muita coisa, você não é obrigado a ouvir isso, ouvir aquilo, mas os nossos ouvidos, as nossas orelhas, ela tem essa função de trabalhar como um catalisador de sons, ruídos e vibrações, e o nosso cérebro ele faz um processamento dessas vibrações, desses ruídos, desse som, e o nosso cérebro acaba identificando qual a informação que foi dada através daquilo. Bom, esse foi um pequeno resumo aí sobre as orelhas. É claro, como eu havia dito, há muitas coisas a ser falado a respeito disso, mas com o passar do tempo a gente vai identificando cada vez mais as partes do nosso corpo. Voltaremos a falar sobre as orelhas, que tem muita coisa para falar sobre as orelhas, sobre a função que ela tem em cada parte, como que você pode trabalhar isso para melhorar a sua personalidade no meio em que você está inserido. E sendo assim,
Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí. Se você não gostou, dê um dislike, não tem problema. O importante é que nós possamos crescer e aprender junto e dividir, compartilhar informações, porque é para isso que viemos. Assim podemos evoluir cada vez mais como ser. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo. Espero que fiquem bem e até a próxima.